Fala galera do percurso, tudo bem? Mais um vídeo do nosso projeto Reta Final no seu percurso. Bom, hoje a gente vai mudar o tom um pouquinho para falar de uma nota 1000 que, se Deus quiser, você vai ter, mas para isso tem que mandar ver na redação. E para mandar ver na redação, eu vou trazer uma pessoa especial aqui, que é a Bela. Vem cá, Belinha. Ei, Júnior, tudo bem? Ei, meninos, tudo bem? A Bela, que já está com a gente aqui no percurso, vai falar um pouquinho sobre o que a gente acha que pode aparecer na prova de redação. Na verdade, acho que temas que convergem até para humanas, para linguagens, de repente podem aparecer também, né? É verdade. Mas, Bela, o que você acha, então, nessa reta final que os meninos podem dar uma ligada? Então, eu sempre costumo dizer que o maior aliado do aluno é conseguir conciliar todos os estudos, porque o Enem, ele é cada vez mais uma prova, né, Júnior, que cobra isso, cobra do aluno saber interligar os conhecimentos, a transdisciplinaridade, isso tudo. E aí eu acho que é o que você disse mesmo, então pensar na humanas, né, pensar em fazer o uso desses conhecimentos na redação, sem dúvida nenhuma, vai fazer com que você tire o seu 1000 lá, tá bom? Eu até falo com os meninos nos vídeos de atualidade, não sei se vocês já viram, corre lá para ver quem não viu, que os assuntos de atualidade, muitas vezes eles não são nem para a prova de linguagem de humanas, eles vão vir de repente com um argumento, repertório sociocultural, né, que você pode usar isso, né? Isso. E é legal que a gente consegue explorar isso, então vocês que seguem a gente aí, assistem as aulas, se não assistiram, comece a assistir. As nossas aulas aqui, todas elas trabalham muito isso, né? Exatamente. Trabalham essa transdisciplinaridade, esse contato entre as matérias, e é bem bacana conseguir utilizar. Então aproveitem as aulas do Júnior para poder usar repertório sociocultural na nossa prova, né? Na nossa prova de redação, que vocês vão mandar bem sem dúvida nenhuma. E aí eu acho que assim, pensando em temas, né? Pensando em coisas específicas mesmo, o que o aluno pode encontrar lá. E eu acho, Júnior, que um principal ponto que a gente pode dizer, né, que o tema do envelhecimento da população no Brasil é um tema muito interessante, sabe? Esse é um tema, por exemplo, que já é um pouco abordado na geografia, né, então volta a ter a importância para a humanas, mas como é que você acha que ele pode vir abordado de alguma maneira na redação em si? Ok, eu acho que assim, na redação provavelmente vai vir algum tema problematizando esse envelhecimento. Sim. Não necessariamente o envelhecimento em si, porque envelhecer é bom, né, gente? Quando a gente tem altos índices de envelhecimento da população, então quando a população fica mais velha, isso é positivo, é um índice de saúde. Mas problematizar como que isso se reflete na sociedade. Em termos de questões políticas, questões de arranjo social, urbano. Isso. Como é que isso pode gerar um problema para a população caso não haja uma preparação urbana, uma preparação econômica para isso. Então, sem dúvida, é um tema que pode cair sim, porque é algo que tem sido dito aí muito, né? Eu tenho lembrado, acho que vocês também, que essa é uma informação que passou muito na mídia ao longo desse ano. E aí você acha que a gente pode tratar isso como na prova, por exemplo? Então, uma das coisas que saiu na mídia, inclusive, é uma reportagem bem recente, é essa daqui. O número de geriatras não acompanha o envelhecimento da população. Então, acho que isso daí é algo que está bem na mídia também, porque a gente tem uma formação muito baixa em especialistas em geriatria no país. Aqui embaixo a gente tem inclusive um dado, né, que o custo de internação por habitante no SUS na faixa etária de 20 a 50 anos é em média 350 por dia, na faixa acima de 80 anos sobe para 1.400. E fica até uma dica, muitos de vocês estão querendo de repente aproveitar essa nota no SISU para fazer medicina, quem sabe um bom campo de trabalho aí é o da geriatria. Sem dúvida, futuro, gente, né? Então é a lei da oferta e da procura, se tem pouco geriatra no mercado, né, eu acho que realmente é uma ideia muito boa, sim, sem dúvida, e é algo que traz uma preocupação, porque se nossa população envelhece e não tem geriatra, né, disponível para poder atender, como é que vai ser a saúde desses idosos que estão vindo aí, né? Talvez exista até um certo preconceito da sociedade em geral, será que não? Sem dúvida, que também de pensar, né? Também é uma outra ideia que o aluno pode abordar no texto. Então, esse preconceito que muitas vezes vem com esse padrão estético, né? Sim. Então, o velho não é bonito, as rugas têm que ser escondidas, né? A mulher tem que usar maquiagem, dá trabalho, é difícil de cuidar, né? Exatamente. A visão tem que mudar nesse sentido, pode ser um bom argumento, né? Sim, sem dúvida. O que mais você acha? Legal. Eu acho, Ju, também que a gente pode pensar no próprio bônus demográfico. Se liga nesse conceito. Isso aí está relacionado tanto com a história quanto com a geografia, pois sem dúvida nenhuma, é algo que é bem legal da gente poder trazer e apresentar com conhecimento. E aí, o bônus demográfico, ele vai definir, né, que o número de habitantes em idade ativa dos 15 aos 64 anos supera o total de brasileiros considerados dependentes, né? Então, a gente vê aí que o bônus demográfico, ele pega essa faixa etária, né? E aí ele vai trabalhar em cima disso para poder verificar como que a gente tem uma possibilidade de crescimento econômico. Então, quando a gente tem um bônus demográfico que é positivo, né? Uma coisa que é visível na nossa sociedade, é bacana de a gente pensar como que isso pode gerar um fundo para garantir, inclusive, a aposentadoria
e o sustento dessas crianças também, que também fazem parte dessa parcela que é dependente. E a gente está num momento complicado do bônus, né? De certa forma, nosso bônus já passou, dá para dizer isso? Sim, sim. O que acontece? Alguns especialistas, alguns anos atrás, diriam que o nosso bônus demográfico iria até 2020. É verdade. Só que como a gente teve um cenário de crise econômica, né? As famílias estão optando cada vez mais por ter menos filhos. Sim. Então, o que aconteceu foi que o bônus demográfico ele se encerrou em 2018. Então, essa janela que a gente tinha, né, que a gente chama também, inclusive, de janela demográfica, em que a população poderia produzir, a gente teria um número de jovens bastante grande da população, ela também se reduziu. Isso, de certa forma, se inverteu, né? Sim, sim. Então, isso é uma preocupação, até em termos de estrutura logística, econômica, política. Sim. Então, eu acho que isso, de certa forma, resvala em um outro assunto que foi bem tenso ao longo desse ano, né? Sem dúvida alguma, que é a reforma da Previdência. Pois é, eu estou imaginando exatamente essa conexão. Não sei se o governo tocaria tanto nesse assunto, mas quem sabe esse seja um argumento importante para o tal repertório mesmo, né? Sem dúvida alguma, porque eu acho que a reforma da Previdência é um assunto muito polêmico. Nossa! A gente não vê caindo muito no Enem esses assuntos polêmicos que dividem opiniões políticas, sim, né? Sim. Cai, por exemplo, a violência contra a mulher, né? Que é um assunto que é mais polêmico também. Intolerância religiosa, racismo, a gente já viu cair tudo isso no Enem. Mas temos que dividir opinião política, que não costumam cobrar, né? E são temas muito cidadãos, né? Sim. Então, assim, você pode ter uma divergência à esquerda, à direita, mas existe um certo consenso de que determinadas coisas têm que ser tocadas. Exatamente. Né? A reforma parece ter alimentado mais polêmica política propriamente dita. Polarização total. Então, o tema da reforma em si não deve vir, mas ela pode ser um argumento no meio lá da sua redação. Sem dúvida alguma. Pode usar, inclusive, como um repertório, né? Que é o que a gente estava comentando aqui. Então, a palavra repertório é a palavra Nós que bombando aí, ó, pisca repertório. na cabeça de vocês, né? E também saber utilizar esse repertório bem em texto. Exatamente. Então, eu acho que seria legal, pensando na própria reforma da Previdência e pensando também nessa necessidade da gente fugir de críticas, de polarizações políticas, pensar na reforma da Previdência como algo que, de certa maneira, é necessária, mas como que isso pode ser, né, ou pode ser encarado como negativo para a nossa população. Se a gente for pensar que a gente tem um envelhecimento da população, que a gente tem um rombo nas contas da Previdência, a reforma ela é necessária, mas como ela tem sido feita? Então, matematicamente, tem que ser feita de alguma maneira. Matematicamente, sim. Matematicamente, a gente não, daqui a alguns anos a gente não tem mais dinheiro em caixa, né, para poder pagar a aposentadoria dos idosos. E diante dos dados do bônus que a gente viu e de outros problemas estruturais do governo, vai ficar de fato complicado. Complicadíssimo, né? A situação já está complicada. A questão é o como, né? Isso, exatamente. E como ela tem sido feita, como ela propôs, com a idade como um critério único, né, de aposentadoria, a gente teve algumas outras pinceladas lá. Então, professores têm uma regra as categorias diferente. mais específicas, que também são questionadas. Né? Isso, também são totalmente questionadas. E se a gente for pensar que o critério único, né, de maneira geral, é a idade, isso é totalmente prejudicial, né, Ju? Pensa, um cara que trabalha no campo, no sol, com enxada, o dia inteiro, ele tem um desgaste físico muito maior. Com certeza. Né? E aí a gente pensar que a gente que tá dando aula aqui, no ar-condicionado, tá tudo muito tranquilo, a gente vai aposentar também pelo mesmo critério, é uma questão muito complicada de ser analisada, né? E aí a gente coloca, inclusive, o nosso na reta, né? Porque se for para aposentar mais tarde porque a gente tem esse benefício, né? Que seja assim, então, mas vamos tentar criar aí um padrão que beneficie, que não crie desigualdades sociais, né? Entendi. Bom, então esse é um dos nossos palpites, podemos dizer assim, para essa reta final do seu percurso. Só que a gente tem mais, então fica ligado, que a gente vai trazer outros temas para trabalhar com vocês. Daqui a pouquinho, hein? Por favor, fica aí. Beijo.